Graça e paz, igreja. Você recebe essa graça, essa paz de Deus no seu coração? Eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. Então, se você sair daqui e você se esquecer daquilo que eu falar, quero que você leve isso como um resumo de toda a mensagem. Deus te ama. Quando alguém perguntar para você durante a semana, o que pregaram lá na tua igreja? Deus me ama. Deus me ama. Queridos, a gente já está careca de saber, ou pelo menos o pastor da igreja já está careca de saber, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus, querido, que ele flui em várias áreas da nossa vida. Então, semana passada, nós estamos falando sobre unidade. Então a gente viu através do texto de João, quando Jesus ele está no Getsêmani, ele se ajoelha para orar, e enquanto ele ora, ele diz assim: Pai, eu te faço um pedido, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então existe uma função, existe um para quê nessa oração de Jesus. Quando Jesus ora, Senhor, Pai, eu peço para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Porque quando eles forem um, o mundo crerá que tu me enviaste. O mundo vai crer que Jesus foi enviado quando o povo de Deus for um. Uma das coisas que me chamou a atenção é que o homem, ele pode ficar unido, mas quem gera a unidade só Deus. Só o próprio Pai, só Deus pode dar a unidade. Você vê um exemplo disso na Torre de Babel. Os homens se uniram em torno a um propósito e eles começaram a levantar uma edificação. E Deus viu que aquilo era muito bom, aquilo era muito forte. Deus veio, viu que aquilo não estava sendo benéfico para o coração daqueles homens, e Deus confunde as línguas ali, e aquilo que estava unido pelos homens foi separado, porque não teve uma unidade vinda de Deus. Quando a unidade ela é de Deus, nós podemos entender que foi uma resposta de Jesus. Preste atenção em mim, nós falamos disso a semana passada, eu quero pincelar mais uma vez hoje. Jesus, quando ele se ajoelha e ele ora no Getsêmani, ele diz: Pai, eu te peço uma coisa, eu te peço para que eles sejam um, como assim eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. A pergunta é: as orações de Jesus eram respondidas? Sim ou não? Sim. Você concorda comigo? As orações de Jesus eram atendidas. Isso me faz crer que eu não preciso orar a Deus pedindo unidade, porque Jesus já orou e eu creio que Deus já entregou essa unidade para aqueles que creem em Jesus. Então, qual é a minha função entendendo de que Deus já liberou uma unidade? A minha função é manter essa unidade, é administrar essa unidade, é fazer os reparos necessários nessa unidade. E nós percebemos na palavra da semana passada de que existia uma igreja que era a coroa da alegria de Paulo, a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja de obras tremendas, era uma igreja que era muito generosa nas suas contribuições. Era a igreja de Filipos que mantinha Paulo na maioria das suas viagens. E Paulo, certa vez, ele está preso em um determinado local, e ele escreve uma carta para essa igreja. Quando ele escreve a carta, ele diz algumas coisas, ele diz assim: completem a minha alegria. Esse aqui também é uma outra coisa que me chamou a atenção, porque um homem estava preso.
E ele diz assim: só falta-me uma coisa para que eu seja alegre, para que eu tenha a alegria completa. Uau! O que será que faltava para esse homem? E ele começa a dizer o que está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Coloca lá para nós, por favor. Olha lá, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, algum escurecimento na tela, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, verso 2, vamos até o 5. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo, ou um só Espírito, uma só atitude, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também nos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Volta lá para o verso 1, por favor. Portanto, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, antes de Paulo fazer a exortação que ele precisava fazer para aquela igreja que estava se perdendo na unidade, antes ele relembra aquela igreja de alguns motivos que aquela igreja tinha para não se fragmentar. Uma igreja que está em Cristo, ela não tem motivos para se fragmentar. Mas olha o que Paulo fala, antes mesmo dele dar a exortação, ele fala sobre 4 coisas. Ele fala sobre, se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. Alguma exortação de amor, o segundo ponto. Alguma comunhão do Espírito, o terceiro ponto. E alguma profunda afeição e compaixão, o quarto ponto. Nós conversamos sobre o primeiro ponto semana passada, que é, se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. E a gente entendeu quais são as grandes motivações de estarmos em Cristo. A Bíblia ela nos garante, em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A gente começou a destrinchar um pouco isso, e a gente começou a perceber, e a gente falou, como é que quando nós estávamos no mundo, nós desfragmentávamos as nossas relações, as nossas amizades, as nossas alianças. Como que era feito isso? Quando um casal que não estava em Cristo, eles começavam a ter embates. Como é que essa aliança era quebrada? Ela era quebrada por alguns fundamentos, alguns valores. E esses valores eram erros, diferenças. Se as pessoas tivessem diferenças comigo, já era, né? Deixa eu achar aqui. Então, erros, equívocos, falhas, diferenças e por aí vai. Então, o Wellington, ele pensava diferente de mim quando eu estava no mundo. O Wellington pensava diferente de mim. Se ele pensava diferente de mim, então, se ele errava comigo, se ele cometia pecados, né? Se ele andava no erro, a minha amizade com ele era colocada de lado. Hoje, o que nós fazemos? Continuação do texto do 2 Coríntios 5,17, verso 18, diz o quê? Verso 18, foi o que a gente destrinchou. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus ele nos reconciliou com Cristo quando nós éramos pecadores, quando nós éramos falhos, quando nós carregávamos e era sobre nós imputados erros e falhas. O próprio Deus, o Deus de toda a santidade, olhou para mim e para você e não imputou sobre nós os nossos erros e as nossas falhas, e diz que ele nos reconciliou com ele por meio de Cristo. Só que não para por aí. Preste atenção no que aconteceu, querido.
Nós fomos reconciliados por meio da graça, ainda quando estávamos em pecado, ainda quando andávamos no erro, nós fomos reconciliados com Deus. E esse ministério de reconciliar pessoas foi dado a nós. Olha lá o final do texto. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério é nosso agora. Verso 19. Olha isso, querido. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando o mundo. Preste atenção nisso. Deus estava em Cristo reconciliando as pessoas a Deus. Agora esse mesmo ministério foi dado a nós. Então agora o que acontece? Deus está em nós para quê? Para reconciliar as pessoas a Deus. Da mesma forma que era feito com Jesus. Olha lá. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Isso aqui é muito forte, isso aqui tinha que estar em negrito na Bíblia, tinha que estar numa letra maior, para que a gente pudesse ler isso e prestar bastante atenção. Olha só isso, querido. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Não levando em conta os pecados dos homens. Ou seja, não levando os erros em conta, não levando as falhas em conta. Queridos, ser cristão não é apontar dedo para os pecados e os erros das pessoas. Quem foi que te disse isso? Ah, pastor, mas eu acho diferente. Não, você não pode achar diferente da Bíblia e dizer que é cristão. A Bíblia está dizendo que Deus, querido, o próprio Deus, Ele não levou em conta os pecados dos homens. E Ele nos confiou a mensagem. Como a Beth disse aqui, confiar é uma palavra muito forte. Eu vou confiar a você. Eu vou confiar o meu carro a você. Eu vou confiar a minha família. Eu vou viajar, eu vou confiar a minha família. É um bem muito precioso para mim. Eu vou confiar a você. E Ele nos confiou isso. Queridos, é algo muito forte. Quando a gente para pensar, quando Paulo quer chamar a atenção dos filipenses, ele diz assim: existe alguma exortação em Cristo, ou existe alguma motivação em Cristo? Queridos, se motivem, porque nós tínhamos um destino certo, que era o inferno, mas Deus se moveu. Não foi nada que eu e você pudéssemos ter feito, querido. Nós tentávamos e nós não conseguimos sair daquele meio de condenação, mas Deus se moveu, enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para que toda retaliação que o pecado pudesse nos trazer fosse vindo sobre Jesus. Veio sobre Jesus. E agora nós temos liberdade de andar sem a imputação do pecado que foi imputado em Adão. Agora nós mudamos a natureza. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, isso não é para quem não está em Cristo, querido. A Bíblia diz, deixa muito claro: se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que eu preciso falar para você? Ei, você não precisa mais viver em pecado. Você não precisa mais. Se você crê em Cristo, você é uma nova criatura, e como nova criatura você pode ter um novo estilo de vida. Sabe, antes você deteriorava seu corpo com várias coisas, com vários vícios. Você não precisa mais fazer isso. Você é uma nova criatura. Creia nisso. Se você crê que você é uma nova criatura, automaticamente você vai começar a andar como uma nova criatura. Você em Cristo, querido. Quero ver se você está prestando atenção. Você em Cristo, você é santo, puro, justo, totalmente perdoado. Você é santo, querido, em Cristo. Se você não está em Cristo, você não é nada disso. Se você não está em Cristo, você é pecador, você é injusto, você é transgressor, você é tudo isso. Mas se você está em Cristo, querido, você precisa crer nessa nova identidade. E isso deveria nos motivar, querido. E ele diz
se há alguma motivação em Cristo, coloca lá Filipenses 2:1, por gentileza. Se há alguma motivação em Cristo, isso deve nos motivar. Aquilo que nós fazemos, querido, não é por um benefício que vai vir depois, o benefício já veio. O benefício já veio, querido. Olha só, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, nós temos alguma motivação? Temos, e temos várias. E foi essa que nós falamos. Nós fomos reconciliados com Deus, querido. Reconciliados. Ah, pastor, mas se você não sabe o tanto de pecado que eu já cometi. A Bíblia diz, querido, a Bíblia diz, não é o pastor Fábio, que ele não levou em conta os seus pecados. Romanos 5:8, que não estava no meu script. Romanos 5:8, ele não estava no meu esboço. Coloque ele para mim. Olha só isso, querido. Às vezes a pessoa fala assim, o pastor usa um texto único, né, para dar base. Não, a Bíblia fala isso o tempo todo, querido. Olha lá, ó. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como que Ele demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos santos. Quando nós conquistamos a santidade. Foi isso que está dizendo ali? Quando que Cristo morreu por mim, querido? Quando Ele morreu por você? Quando? Quando nós éramos pecadores, querido. Agora, preste atenção nessa... Porque assim, é um tripé. É um tripé dessa unidade. A unidade de uma igreja, ela tem um tripé, e nós devemos dar atenção a esse tripé. Ele diz assim, volta lá para o texto, por gentileza, Filipenses. Diz assim, se por estarmos em Cristo, está falando de Jesus aqui, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Agora ele vai falar do 2. Alguma exortação de amor, essa palavra aqui está falando sobre Deus, Deus Pai. Alguma comunhão no Espírito, falando sobre o Espírito Santo. E alguma profunda afeição e compaixão, que ele está falando da parte humana. Então, há 4 coisas aqui, que antes dele dar a bronca que ele precisa dar, ele está querendo relembrar a igreja. Ei, vocês têm uma motivação em Cristo. Jesus, ele morreu por você e te deu o ministério da reconciliação. Agora ele quer falar de uma nova, ele quer falar assim, da consolação de amor. Se temos alguma exortação de amor, ou algumas versões aí nas Bíblias de vocês podem estar, consolação de amor. Diga assim comigo, querido, Deus é amor. Deus é amor. Se eu sou o alvo, querido, do amor de Deus, então eu também devo ser o canal do amor de Deus. Se eu sou alvo do amor de Deus, eu preciso ser o canal do amor de Deus. Olha só, Deus é amor. 1 João 4,16 está dizendo lá que Deus é amor, mas eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 1, verso 3. 2 Coríntios 1, verso 3, diz assim lá, ó. Vamos ler o 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação com que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Verso 3 de novo, Jean. Vamos analisar esse texto aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele diz primeiro assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu posso dizer, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Posso dizer com as minhas palavras, mas também posso dizer com as minhas ações. Quando eu creio naquilo que eu estou dizendo, eu vou manifestar aquilo que eu disse.
Quando eu creio naquilo que eu estou dizendo, eu vou manifestar aquilo que eu disse. E Paulo está dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Queridos, Deus é amor, Deus é Pai, amém? Preste atenção nisso. Quem aqui é filho de Deus? Amém, você é filho de Deus, você não é mais escravo do medo. Mas o apóstolo Paulo, ele faz um jogo de palavras que é no mínimo interessante aqui. Ele diz assim: Filipenses, vocês estão se esquecendo que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Se vocês são filhos, existe algo no DNA de vocês que vocês estão se esquecendo. Porque o mesmo Deus e Pai, que é Deus e Pai de vocês, é Deus e Pai de misericórdias e de consolação. A pergunta que não quer calar: nós estamos sendo misericórdia no mundo? Nós estamos agindo consolação no mundo? O que é misericórdia? Graça, nós já sabemos o que é. Graça é o favor imerecido. Graça é o favor imerecido. Aquilo que eu recebo sem eu ter feito esforço. Isso é graça. Eu não fiz nada, eu não fiz nenhum trabalho, eu não fiz nenhum labor, eu não dediquei nenhum esforço e isso foi me dado. Graça. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é a liberação imerecida. Diga comigo assim: misericórdia é a liberação imerecida. Ou seja, nós merecíamos uma punição e não recebemos. Nós merecíamos uma punição e nós não recebemos. Isso é misericórdia. Quando eu oro a Deus, ou vejo alguns irmãos, algumas irmãs orando, Deus tenha misericórdia do teu povo. Por quê? Porque o povo tem andado em erro, tem andado em falha e merecia uma punição. Só que o Deus que nós servimos é o Deus de misericórdia. Muitas pessoas, queridos, se aproximam de Deus pensando que Deus está com um taco de beisebol na mão, só esperando ele entrar, porque você tem errado. Agora eu vou deixar tuas costas mais mole que a barriga. Querido, preste atenção nisso. A Bíblia tem dito, o nosso Deus é o Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Não, você não está entendendo. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Você acha mesmo que quando você falha, Deus está prestes a te punir? Você acha que quando você falha, você merece uma punição de Deus? Deus é Deus de misericórdias, querido. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que o Deus de misericórdias espera que eu e você sejamos misericórdia na terra. A misericórdia de Deus, querido, ela vai ser visualizada, ela vai ser apalpada quando os filhos manifestarem essa misericórdia. Só que eu preciso fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que eu faço para mim. Eu exerço misericórdia na vida das pessoas? Quando eu assisto televisão, quando eu assisto um jornal, eu exerço misericórdia na vida das pessoas? Quando as pessoas falham comigo, eu exerço misericórdia? Porque isso, querido, é um DNA de Deus em nós. E quando nós não agimos misericórdia na vida das pessoas, quando nós temos nas nossas mãos o instrumento para punir aquela pessoa que me feriu, que falhou comigo, o que eu faço com esses instrumentos?
Hoje em dia nós temos um instrumento que ele cabe na ponta dos dedos. Eu vou lá e puno aquela pessoa. Ou puno no Facebook. Você tem agido misericórdia, querido, com as pessoas que falham, que erram? Ou que erram até dentro do padrão que você acha um erro? Como que você tem agido com as pessoas? Porque Paulo está dizendo assim, ei, se existe alguma consolação em Cristo, se existe alguma motivação em Cristo, alguma exortação de amor, existe uma exortação de amor. Você é filho, o teu Pai Celeste é o Deus de amor. Esse amor de Deus não deveria estar em nós? Não deveria estar em mim e em você? Será, querido, que nós estamos ficando tão afiados em apontar dedos, em cortar relacionamentos, quebrar alianças dentro das casas, dentro das famílias? Queridos, deixa eu te falar, você é filho de Deus. Você não precisa agir como agem as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não têm essa consciência de uma nova natureza. Você, como nova criatura em Cristo, você não precisa quebrar relacionamentos. Você não precisa andar por aí quebrando alianças entre marido e mulher. Você não precisa fazer isso. Paulo está falando sobre isso, querido, com a igreja de Filipos. Ele está dizendo lá, queridos, a unidade de vocês está se fragmentando. Vocês estão se esquecendo do amor de Deus. Queridos, preste atenção em mim. O amor de Deus que lança fora todo medo, lança fora a base do medo, que é o pecado. O pecado é a base do medo. Quando Adão e Eva estão no jardim, eles viviam naquele lugar, desfrutavam daquele lugar, e eles pecaram. Quando eles pecaram, a primeira conversa que Deus vai ter com eles, diz que Adão ele se esconde, e Deus pergunta onde ele estava. E Adão diz o quê? Tive medo, por isso me escondi. A primeira menção do medo na história aparece por causa de um pecado. Quando o medo ele é extinguido, é sinal que há amor ali naquele lugar. Agora, quando eu tenho medo das relações, eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo do que vão falar, eu tenho medo de receber oração, eu tenho medo de ir para frente, eu tenho medo de assumir um grupo familiar, eu tenho medo de levar uma palavra de oferta, eu tenho medo de pregar. Ah, se o pastor me chama para pregar. Ah, eu tenho medo. Queridos, mesmo sendo cristãos, essa pessoa ainda não conheceu na sua totalidade o Deus de amor. E quando, querido, uma pessoa não conhece na sua totalidade o Deus de amor, ela é levada pelo medo. Agora eu peguei ali o olhar de uma psicóloga olhando para mim, e algo que eu vou falar é algo do cerne humano. Uma pessoa que vive em medo, querido, é uma pessoa áspera, é uma pessoa que expele pessoas. Porque ela vive com medo, ela vive na retaguarda, ela vive na sua defensiva. Por quê? Porque eu não quero que me toque, eu não quero que fale nada de mim. Então quando o amor entra, querido, o medo sai. O medo não convive no mesmo lugar do amor. E quando o amor entra, querido, quando o amor entra, o medo sai, essa pessoa tem coragem de se expor ao toque de amor de Deus. Quando a pessoa é cheia do amor, ela conhece o amor de Deus. Quando essa fração da unidade, ela começa a se sobressair, ela começa a encher a vida dessa pessoa, essa pessoa ela se abre para o tratamento e para o toque de Deus.
E quando Deus toca a vida dessa pessoa é transformada, a vida dessa pessoa é curada, essa pessoa é liberta e ela é levada a novos níveis de reconhecimento de quem Deus é. E ela começa a perceber Deus em várias áreas da vida dela. Quando na lei existia uma cláusula que dizia: todo leproso, ele deve ser tirado do arraial. Todo leproso, ele deve ser jogado fora do arraial. E Moisés escreveu isso. E o que acontecia na lei? Toda pessoa que aparecia com algum tipo de mancha na pele era levada ao sacerdote, era analisado, era detectado um tipo de lepra. O que acontecia com aquela pessoa? Ela não podia mais ficar perto das outras pessoas puras. E toda vez que essa pessoa ela andava pela rua, as pessoas saíam gritando: impuro, impuro, para que todo mundo soubesse e aquela pessoa não chegasse perto das pessoas puras. Já no Novo Testamento fala de um homem que foi tomado pelo amor de Deus. Ele não teve medo. E mesmo sendo leproso, ele chega perto de Jesus e diz: Senhor, se tu podes, purifica-me. E Jesus diz: eu quero. E Jesus toca aquele homem e diz para ele assim: vai, apresenta-te ao sacerdote e volta aqui. Não conte a ninguém, vai, apresenta-te ao sacerdote. Queridos, na lei, a lei colocava peso e medo sobre a vida das pessoas. O amor de Deus não conseguia tocar a vida daquelas pessoas, porque as pessoas se recolhiam em medo. Como que eu vou chegar para perto de Deus se eu tenho pecado, se eu sou impuro? Agora na graça, quando você é cheio do amor de Deus, você quebra as fronteiras do medo e vai até Jesus e diz: Senhor, purifica-me. No meio do monte de gente, aquele homem não teve medo nenhum. E o sobrenatural de Deus toca a vida daquele homem e aquele homem é totalmente purificado. O que isso tem a ver conosco? O amor de Deus, querido, ele está aqui nesse ambiente. Posso ouvir um amém? Se o amor de Deus está aqui nesse ambiente, querido, esse ambiente é um ambiente espiritual, um ambiente sobrenatural. Queridos, certa vez eu vi uma pessoa muito querida falar: a igreja não é um clube. Você já deve ter lido isso em algum livro, ou em algum lugar, você já deve ter visto isso. E, queridos, essa é uma frase que mexe muito comigo. A igreja não é um clube social, onde eu venho, às vezes com a minha melhor roupa, com o meu melhor penteado, com o meu melhor gelzinho, eu sento naquele lugar para escutar uma palavra e fazer a minha parte para ficar de bem com Deus durante a semana. Não. A igreja, querido, é um lugar sobrenatural. É um lugar sobrenatural, onde coisas sobrenaturais acontecem naquele lugar. Jesus, ele diz assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Vocês falarão em novas línguas. Queridos, isso é para hoje. Isso é para hoje. Vocês vão falar em novas línguas. Isso é palavra de Jesus, querido. E existem várias outras coisas. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês viram aqui o testemunho da Beth falando diagnósticos de pessoas sendo curadas. Sendo curadas. Isso é expressão do amor de Deus no meio do povo. Expressão do amor de Deus no meio do povo. Pessoas são libertas, querido. As pessoas chegaram lá. Jesus estava no monte da transfiguração. E ele desce e os discípulos estavam tentando expulsar o demônio de um menino. E Jesus diz assim: desde quando esse menino está assim? Ah, desde a infância. E Jesus vai lá, impõe as mãos e manda aquele demônio embora. Certa vez Jesus ele entra dentro de uma cidade e vem uma viúva naquela cidade de Naim. E Jesus, muito atrevido, entra, querido, na frente daquele cortejo, manda parar aquele velório
e diz que ele põe a mão no esquife, ele põe a mão no caixão, e o menino ressuscita. Jesus, ele multiplica pães e peixes. Jesus, ele anda sobre as águas. Queridos, sabe o que eu tenho percebido? Chegou a hora da gente deixar de ser simples espectadores do que a Bíblia diz e começar a viver o sobrenatural nas nossas vidas. Nas nossas vidas, querido. Isso é possível. Eu não sei, querido, em que lugar essa igreja de Filipos, ela tropeçou, que ela começou a andar para um lugar diferente disso. Começou a perder o amor de Deus, começou a parar de ver o sobrenatural e começou a tratar a igreja como um lugar de obrigações. Eu preciso lá cumprir minha obrigação. Não é isso, querido. Se tem um lugar chato de estar por obrigação, é a igreja. Mas quando eu começo a viver a igreja como a igreja deve ser, uma igreja sobrenatural, eu não vejo a hora de voltar para lá para ver o que Deus vai fazer. Eu lembro, querido, no início da caminhada no ministério, trouxeram uma mulher numa cadeira de rodas na frente da igreja, e eu sempre duvidei daquilo, querido. Honestamente falando, antes de me converter, eu sempre falava que aquilo era uma balela, que as pessoas elas combinavam umas com as outras, porque os pastores queriam tomar dinheiro das mãos daquelas pessoas, e eu me converti e comecei a andar com homens espirituais, pessoas que criam no poder de Deus. Aquela mulher, ela foi trazida, e eu queria ver como é que eles iam orar por aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher conhecida da igreja, ela tinha feito uma cirurgia bariátrica, e tinha dado um problema que tinha atingido a coluna vertebral dela. E ela não andava mais, andava com bolsa de colostomia e tudo mais. Né? A mãe do Rideu conheceu bem essa mulher. E trouxeram essa mulher para frente e nós começamos a orar. Na verdade, eu não, né? Fiquei ali observando para ver o que ia acontecer e tal. Eles começaram a orar e expulsaram um demônio da vida daquela mulher que tinha se manifestado. Começaram a orar por cura. E aí a pastora Silvia, a esposa do pastor Arno, olhou para mim e falou assim: alguém tem uma palavra de Deus? Eu falei assim, eu tenho, mas eu falei assim, puxa vida. Eu falei para ela, você pode ler a palavra que eu tenho? Ela falou, não, a palavra que Deus deu é para você. Você que lê e você que faz a oração. Eu falei assim, meu Deus. Mas então tá bom, né? Aí fui lá, li a palavra que Deus tinha me dado, coloquei óleo nas minhas mãos, coloquei a mão nas pernas dela. As pernas daquela mulher começou a tremer, pular. E, queridos, eu confesso que existiu uma crise dentro de mim. Porque a vida toda eu duvidei daquilo. Só que aquilo agora estava acontecendo comigo. Eu estava sendo testemunha ocular daquilo que a vida toda eu duvidei. Estava acontecendo nas minhas mãos. As pernas daquela mulher começou a pular. Ela começou a escorregar da cadeira de roda, assim, como se fosse sentar no chão. Ela regalou o olho, assim, de pavor, de medo. Aí, sem titubear, eu falei assim, Vera, fica de pé. Mas como fica de pé, né? É a mesma coisa que falar assim para o mudo, mudo, fala, né? Não tinha lógica. E é isso mesmo, querido. A vida com Deus, a vida sobrenatural, ela não tem lógica. 2 mais 2 não é igual a 4 no mundo espiritual. E eu disse para ela assim, Vera, se levanta. Ela falou assim, mas eu não consigo. Queridos, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, ou quem sabe eu tinha ouvido e aquilo ficou no meu subconsciente, eu não sei. Eu falei assim, Deus, coloca um anjo do Senhor em cada perna dessa mulher e ajuda essa mulher a ficar em pé. Aquela mulher se levantou na frente dos meus olhos, daquela cadeira de roda, e aquela mulher começou a andar. Sabe o que eu dizia dentro do meu coração, querido? Não acredito. Pensa num homem de fé. Não acredito. Aquela mulher andando na minha frente. E aquela mulher foi totalmente curada, querido. É claro que eu não fui o único que estava ali orando, existiam várias outras pessoas, mas Deus permitiu eu ver aquilo. Me permitiu ver aquilo. E queridos, isso começou a pipocar. Certo dia, uma mulher falou assim, Fábio, eu estou com meu filho, ele está com câncer maligno debaixo da axila dele. Você poderia orar com ele? Eu falei, oro sim. Fui lá, conversei, bati um papo, orei com o menino. Voltei para o seminário onde eu estava. Depois de 6 meses recebi a notícia. Lembra aquele menino lá que você orou lá, Fábio? Lembro sim.
Então, aquele menino estava com um diagnóstico no papel. Ele foi na mesma semana que você orou no hospital e o médico não sabia dizer o que tinha acontecido, que aquele nódulo tinha sumido completamente debaixo do braço dele. Queridos, é possível. Por que eu estou contando? Porque é possível. Certa noite eu estou em casa, toca o telefone e conversando com uma mulher, a mulher com uma voz fraca, tal. Eu falei assim: onde você está? Ela falou assim: eu estou no hospital. Eu falei assim: por que você está no hospital? Ah, porque eu fui diagnosticada com um problema na minha coluna, eu não estou andando. Aquilo me encheu de compaixão, indignação. Eu peguei o telefone e falei assim: encosta bem o telefone no teu ouvido e presta atenção em cada palavra que eu vou dizer. E pelo telefone eu orei, querido. Eu falei assim: e amanhã cedo, que era bem de noite, falei: amanhã cedo você vai ligar para mim de um telefone público lá de fora, lá na rua. Porque você vai estar andando. Adivinha o que aconteceu no outro dia pela manhã? A mulher me liga: eu estou totalmente curada. Não sinto dor nenhuma, eu estou andando, as coisas acontecem. Eu acho que não é nada por acaso, querido, o que Deus tem feito no nosso meio. A Beth subiu aqui para falar de oração. Ela falou assim: eu quero falar sobre oração. O amor de Deus por nós, querido, ele se apresenta muitas vezes nas áreas mais simples. Eu costumo dizer, querido, que Deus ele é tão simples. Deus ele é tão simples. Deus ele é tão simples que se você não estiver atento, os milagres dele acontecem e passam batido, você nem percebe. De tão simples que Deus é. E Deus, que é um Deus tão simples, ele pede a nós coisas simples. Só que nós somos muito complicados. Nós somos muito complicados. Porque se Deus pedisse para nós: coloque uma cruz nas costas e vá de uma cidade a outra carregando a cruz nas costas, nós faríamos o que é difícil. Mas o que é fácil nós temos dificuldade de fazer. Comum: saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Isso é difícil ou é fácil? Isso é fácil. Mas será mesmo que Deus pode fazer? Certa vez um homem, para encerrar, um general de guerra, fica sabendo que existe um homem de Deus que tinha poder para curar pessoas em Israel. Ele pega uma caravana, ele vai até a casa daquele homem. Ele já vai pensando: aquele homem ele vai pedir isso, isso, isso e aquilo para mim. Eu já levo várias carroças de presentes para ele, porque ele vai pedir muita coisa para me curar. E quando ele chega na frente daquele homem de Deus, aquele homem de Deus nem conversa com ele direito. Fala assim para ele assim: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E entra para dentro. Ele fica extremamente frustrado. Extremamente frustrado. E ele começa a reclamar, a murmurar, porque ele fala assim: eu vim de lá da minha terra, da Síria, para chegar até aqui, ele me mandar lavar nesse rio sujo aqui. Eu tenho rios muito mais limpos lá na minha terra e ele manda me lavar aqui. E aí chegam os servos daquele homem e fala assim: meu senhor, se esse homem de Deus tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele falou assim: faria. Aí eles falaram assim: então por que o senhor não faz a fácil? Sabe por que nós não fazemos a fácil, querido? Porque nós não cremos na simplicidade do Deus de amor. Nós não cremos, querido. E quem sabe chegou a hora, querido, de nós começarmos a crer na simplicidade do Deus de amor, que age na simplicidade das coisas. Essas pessoas, querido, da igreja de Filipe tinham perdido a sensibilidade, a percepção do amor de Deus nos lugares. Sem você virar a cabeça, querido. Qual é a fração do amor de Deus da pessoa que está do teu lado? Como que o amor de Deus se manifesta na vida dessa pessoa? Quando eu estava pensando sobre isso na minha casa, logo me veio o pastor Rideu na minha cabeça. Qual é a fração do amor de Deus na vida do pastor Rideu? Porque o pastor Rideu, todo mundo sabe que ele tem dificuldade de abraçar. Ele é um legítimo japonês. O pastor Rideu, às vezes, ele tem dificuldade de conversar. Mas sabe uma característica do amor de Deus que eu vejo na vida dele? Ele ora por pessoas. E queridos, não é qualquer um que faz isso não. Parece algo simples, mas é no simples que se manifesta o amor de Deus. Então quando eu olho para as pessoas que andam comigo, qual é a fração do amor de Deus que eu estou vendo?
Porque se eu não percebo a simplicidade do amor de Deus na vida das pessoas, eu posso estar secando no amor de Deus. E sabe qual que é o perigo, querido? Que a Bíblia diz que no final de tudo, como que é o texto lá que diz? Por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. E por que o nosso amor se esfria? Porque a iniquidade aumenta. Eu começo a ver coisas. E eu vou me esfriando. Eu vou me esfriando. Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós não somos responsáveis. Melhor, nós somos responsáveis por cultivar o amor de Deus que foi implantado e incutido em nós. Qual é a fração de Deus de amor que está dentro de você e que você pode, nesses dias, multiplicar, manifestar? Queridos, nós somos chamados a uma igreja sobrenatural. Eu quero profetizar uma coisa sobre você. Faz assim com a sua mão. Pai, coloca do teu fogo, da tua unção, do teu sobrenatural nas mãos dos teus filhos. Porque onde eles colocarem as suas mãos, enfermos serão curados, surdos voltarão a ouvir, cegos voltarão a ver, sinais, prodígios e maravilhas acontecerão através da vida dos teus filhos, demônios serão expulsos através da vida dos teus filhos, não mais através de pessoas especiais como os pastores, não, todos são especiais diante dos teus olhos, Senhor. Em cada lugar que você entrar, querido, agora eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você comece a imaginar você entrando dentro dos lugares, expulsando demônios. Eu quero que você comece a imaginar pessoas sendo curadas através da tua imposição de mãos. Eu quero que você comece a imaginar pessoas sendo salvas através da tua oração. Eu quero que você comece a visualizar pessoas te procurando para dizer uma palavra que vai trazer cura e restauração para a vida de um casamento, para a vida de uma família. Comece a imaginar isso. Imagine isso. Nós precisamos, querido, ativar o amor de Deus que está sobre nós. Amém?